Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar algumas dicas para você que está fazendo fisioterapia, principalmente para você que já está se formando. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a professora Natália Reineck, seja bem-vindo ao meu canal Anatomia Etc. Aqui a gente tem um monte de conteúdo, aula de anatomia, fisiologia, histologia, dou dicas para profissionais, principalmente da área da fisioterapia, que é a minha área de formação. Se você tiver interesse nesses assuntos, seja bem-vindo para se inscrever aqui no canal. O vídeo de hoje, então, não é de conteúdo, mas é um vídeo de dicas. Dicas para você que está se formando em fisioterapia ou até se você estiver aí nos primeiros anos, mas já quiser se antecipar aí para quando você se formar. E essas dicas são dicas que talvez vão te ajudar a dar os próximos passos para quando você efetivamente se tornar um profissional da fisioterapia, um fisioterapeuta. Gente, quando eu me formei, eu tinha aquela sensação de que eu não sabia nada. Então eu me formei, assim, eu fui super bem na faculdade, eu estudei muito, eu me dei muito bem nos estágios, porém eu terminei a faculdade com uma insegurança muito grande. Eu tinha aquela sensação de que eu não sabia absolutamente nada. O que em parte é verdade, e em parte não é verdade, porque eu sabia muita coisa, mas eu não me sentia preparada para encarar o mercado de trabalho. Depois eu fui descobrir que isso é normal, que muita gente, se não todo mundo, se sente assim e que isso é até bom para estimular a gente para uma das dicas que eu vou dar daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Então é importante a gente saber que é normal a gente se sentir despreparado, tá? Não quer dizer que você não aprendeu nada na faculdade, você tem sim, você aprende sim o basicão ali que você precisa na faculdade, mas essa sensação de que, nossa, me formei e agora eu não sei nada, é normal. E calma, não precisa se desesperar, as coisas vão melhorar e essas dicas que eu tenho aqui para vocês são justamente para você, para tentar te guiar e te ajudar aí nos próximos passos. E é exatamente essa insegurança que eu tinha, né? Eu não sabia quais os próximos passos que eu tinha que dar para conseguir me inserir no mercado de trabalho, para conseguir encarar aí o mercado e me tornar uma boa profissional. Outra coisa que eu tinha a sensação também, quando eu me formei, eu tinha a sensação de que eu estava desempregada, o que também era verdade, né? Quando a gente se forma, a gente passa de estudante para desempregado. Isso tudo aumenta um pouco aí a nossa insegurança. Então, por isso que hoje eu vou dar para vocês algumas dicas baseadas na minha experiência quando eu me formei lá em 2007, faz muito tempo, mas eu vou contar para vocês um pouquinho dos passos que eu dei, né, das coisas que eu fiz para me sentir mais segura e para conseguir decidir que caminho que eu ia trilhar para entrar no mercado de trabalho depois. E antes de ir para a primeira dica, não esquece de deixar um like aqui no vídeo se você está gostando do vídeo. E também, gente, a gente tem aqui no canal um programa de membros. Você pode se tornar um membro do canal. A gente tem vários benefícios, como acesso aos PDFs das aulas mais recentes, prioridade de resposta nos comentários. Então você pode clicar aqui embaixo no botão Seja Membro e conhecer quais são esses benefícios para ver se vale a pena você se tornar um membro anatomista aqui do canal ou não. Tá bom? Vamos para a primeira dica que eu anotei aqui para vocês, que é a seguinte: converse com seus professores e com outros profissionais, preferencialmente aqueles que já estão nas áreas que você sabe que você gosta e que você acha que você quer seguir. Converse com esses profissionais que já estão atuando, que já estão no mercado de trabalho, ou até profissionais que você admira e que estão nas áreas que você quer seguir. Eu, por exemplo, eu sabia que eu queria ser professora, eu sabia que eu queria dar aula, porém, eu também tinha a clareza de que eu não ia conseguir sair da sala de aula e me tornar professora. Obviamente, eu sabia que eu precisava ter aí um tempo de experiência profissional, um tempo grande aí de estudo, onde eu precisaria me aprofundar, entrar na carreira acadêmica para conseguir um dia me tornar
professora. Por isso que eu fiz o quê? Eu peguei os professores que eu mais admirava ali e conversei com eles. Eu perguntei como foi a experiência deles. Quando eles se formaram na faculdade, o que eles fizeram depois e quais foram os passos que eles deram, que eles seguiram para chegar ali onde eles estavam, que era onde eu queria chegar também. É óbvio que você vai ouvir histórias diferentes, não tem receita de bolo, não tem exatamente, ó, você tem que fazer isso, isso e isso, e aí você vai conseguir chegar aqui nesse lugar da sua carreira profissional. Não é assim que funciona. Porém, quanto mais experiências você ouvir, você consegue juntar aqui, uma dica ali, para conseguir ter uma base para trilhar o seu próprio caminho, para trilhar a sua própria carreira profissional. Então, para mim foi muito rico conversar com os meus professores e conversar com outros profissionais que já estavam na área e perguntar como que estava sendo, como que foi, né, a experiência deles desde quando eles se formaram. Aliás, eu tenho um vídeo muito antigo aqui no canal contando um pouquinho também da minha carreira, né, da minha experiência profissional desde quando eu me formei. Só que é um vídeo muito antigo, talvez você não tenha visto ainda. Se você quiser, eu posso regravar esse vídeo no cenário atual, com um áudio melhor, né, mais atualizado. Então, se você quiser que eu regravo e que eu conto para vocês um pouquinho sobre a minha carreira, quais os passos que eu dei para chegar aqui onde eu tô hoje, comenta aqui, ó, manda nos comentários que eu posso fazer um novo vídeo sobre isso, tá bom? A segunda dica que eu tenho para vocês é: não pare de estudar. Isso, gente, vocês escolheram seguir na área da saúde. E na área da saúde, você não pode parar de estudar. A área da saúde, gente, ela tá em constante evolução, em constante atualização. Gente, eu me formei em 2007, faz tempo. Muita coisa que eu aprendi na faculdade hoje não se usa mais, porque foram surgindo estudos, foram surgindo outras técnicas mais atuais que substituíram aquelas antigas. Então, assim, na minha época eu aprendi forno de Beer, manta térmica, na parte de fisioterapia respiratória, tapotagem, respiron, um monte de coisa que a gente não usa mais, que a gente sabe hoje que não funciona ou que foram sendo substituídos por outras técnicas melhores e muito mais efetivas, eu aprendi lá na faculdade. Se eu tivesse parado com o conhecimento que me foi trazido lá na faculdade, hoje eu seria uma profissional completamente ultrapassada, usando técnicas inadequadas nos meus pacientes e não conseguindo muitas vezes me colocar no mercado de trabalho, que o mercado está atualizado, as empresas estão atualizadas, né? Vou fazer uma entrevista falando de técnicas ultrapassadas, isso vai com certeza não só prejudicar o seu paciente, mas te prejudicar profissionalmente também. Então, assim, não pense que você que acabou a faculdade, ufa, tô livre, não vou mais precisar estudar. Muito pelo contrário, você precisa estudar para o resto da sua vida, exatamente para se atualizar. E, gente, porque a gente nunca sabe tudo, né? E o conhecimento dentro da área da saúde é extremamente amplo. Eu me formei, eu fiz especialização, eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado e eu continuo estudando, porque sempre tem mais coisa que a gente pode aprender, sempre existe um conhecimento onde a gente pode se aprofundar mais e crescer aí em conhecimento, em carga teórica, cursos que a gente pode fazer para melhorar a nossa prática. Então não pare de estudar nunca se você quer ser um bom profissional. A terceira dica que eu tenho para vocês é: se especialize. Hoje, gente, o conhecimento que você aprende na faculdade é um conhecimento de base, é um conhecimento básico, né? Essa dica, aliás, tem a ver com a questão do não pare de estudar nunca, né? Então, a partir do momento que você sai da faculdade, você precisa escolher a área que você quer seguir, você precisa aprofundar os seus conhecimentos nessa área, ou até conhecer uma técnica nova, porque tem um monte de área de especialização que a gente não aprende na faculdade. Você tem ali uma base, né? Então, ok, tenho conhecimento de anatomia, de fisiologia, de patologia, eu tenho o básico aqui com as técnicas que eu aprendi na faculdade, porém eu quero me especializar em outra técnica. E aí uma técnica que você não tem na faculdade. Então você precisa estudar, se aprofundar e se especializar naquela técnica que você escolher. Hoje em dia, gente, todo mundo precisa de uma especialização. Dificilmente um fisioterapeuta consegue se inserir aí no mercado de trabalho se ele não tem uma formação a mais, além apenas
da faculdade. E eu vou aproveitar que eu tô falando de áreas de especialização da fisioterapia, de áreas, aliás, que a gente não aprende na faculdade, para dar a minha quarta dica aqui que eu tenho para vocês, que é a dica de uma especialização específica, que tá aí no mercado de trabalho, uma especialização que tá super em alta, que vai te dar um ótimo retorno financeiro e que é uma técnica muito boa e que traz muito benefício para os seus pacientes. E é boa aí principalmente para vocês que gostam de recursos manuais. Essa técnica é chamada de osteopatia. Vocês já ouviram falar em osteopatia? Manda aqui nos comentários se você já ouviu falar em osteopatia, se você nunca ouviu falar, ou se você já está interessado aí em seguir por essa área. Presta atenção nessa dica que eu vou te dar. A osteopatia, ela é uma especialização da fisioterapia. Somente fisioterapeutas formados podem fazer, podem se especializar em osteopatia. E ela não é exatamente uma técnica, ela é um sistema de tratamento que envolve aí a questão da avaliação, do diagnóstico e do tratamento do seu paciente, tudo isso baseado num conhecimento super profundo da anatomia, da fisiologia e da patologia. Gente, osteopata tem que estudar muito e tem que garantir que esse estudo ele venha de uma instituição que esteja atualizada, como eu comentei com vocês. A área da saúde ela está em constante atualização. Então precisa ser uma instituição confiável que você sabe que passa os conteúdos mais atualizados, os conteúdos mais profundos para você se tornar um bom profissional. E eu indico para vocês uma instituição, se você já me conhece, se você me segue no Instagram, você sabe que eu super indico uma instituição que se chama EON, Escola de Osteopatia de Madrid. EON. A EON, gente, é uma das grandes referências internacionais no ensino da osteopatia. E eles juntam a questão da tradição da osteopatia, do histórico, de como a osteopatia surgiu, com as atualizações e as inovações, tanto científicas quanto tecnológicas. Com isso, você tem uma formação completa e de qualidade. Os professores da EON, eles são super bem titulados, todos com experiência no desenvolvimento e na escrita de artigos científicos. E eles têm também uma metodologia de ensino super bacana, onde você tem um modelo de ensino que é híbrido. Você faz uma parte online e uma parte presencial. Dentro da parte presencial, a parte prática, a carga horária prática é a maior carga horária, obviamente, porque você precisa do conhecimento teórico, mas a prática, como são técnicas que você não aprende na faculdade, a parte prática tem uma carga horária grande e que você pode fazer em 19 unidades que estão espalhadas em todo o país. Para conhecer mais sobre a EON e sobre a osteopatia, você pode acessar o site que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, www.osteopatiamadrid.com.br, e lá você tem acesso a alguns materiais gratuitos, alguns PDFs que você pode fazer download para estudar. Você tem acesso também a todo o histórico da osteopatia, como surgiu a osteopatia e como que é a formação dentro da EON. E claro, se você quiser um atendimento mais personalizado, se você tiver perguntas mais específicas, você pode clicar ali no íconezinho do WhatsApp e eles respondem vocês de forma personalizada. Comenta aqui embaixo então se você já conhecia a osteopatia, se você tem interesse em seguir por essa área e se você gostou dessas dicas que eu trouxe para vocês. Eu realmente espero que essas dicas te ajudem a conseguir se inserir no mercado de trabalho e serem profissionais diferenciados, que tenham muito sucesso profissional. Eu vou ficando por aqui, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.